Bom, o tema hoje que trazemos à tona é um tema de licitações e contratos. Vamos falar hoje sobre alguns pontos polêmicos e perspectivas para os próximos anos, e amanhã vamos entrar efetivamente no pregão presencial, pregão eletrônico, e vamos falar sobre a licitação de serviços jurídicos, que hoje é bastante pedida, né? Hoje é bastante licitada no Brasil inteiro. Vou trazer inclusive alguns exemplos pontuais de licitações que estão ocorrendo neste instante, uns 5 ou 6 exemplos, dentre talvez dezenas ou centenas que existem no nosso país neste mês, de contratação de serviços jurídicos em licitações, né? Por meio de licitações. Bom, vejo que o interesse é grande, até pelo número de inscrições de outros colegas que não estão aqui presentes, e o que me deixa bastante feliz, até para comentar com vocês algumas experiências pessoais que tenho vivido nesta área. E de início, sem antes entrar já no tema propriamente dito, digo que o advogado em licitações é nada mais que um guerreiro, né? Porque vocês vão enfrentar, se já não enfrentam nessa área, dificuldades grandes em relação às partes com quem vão, muitas vezes, ter algum embate, né? E nós estamos falando, essas partes são pessoas que, em grau maior ou menor, às vezes não têm um conhecimento jurídico amplo, né? Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Eu já fui participar de uma reunião entre gestores públicos, uma reunião de contrato mesmo, de um cliente, e um dos gestores sentou na mesa e disse: com advogado eu não sento na mesa. Foi um posicionamento firme: com advogado eu não sento na mesa. Eu perguntei por quê. Ele falou: não, com advogado eu não sento, porque vocês invertem o que nós falamos. Eu falei: não é bem isso. O que acontece é que vocês, às vezes, não... as explicações dadas não são aceitas, nós combatemos, rebatemos, não tem... E talvez por pontuar as questões técnicas, as pessoas talvez não nos olhem, ou não, naquele momento não nos olhou muito bem. Já tive experiências como uma que eu tive num grande órgão da administração, em que não permitiu que eu conversasse com o meu cliente, dizendo que eu não tinha procuração. Eu falei: não, mas a lei federal nos autoriza, né, sem procuração, numa questão de urgência, atender o cliente. E não, aqui não, neste órgão vocês não vão, sem procuração ninguém vai falar aqui. E para não prejudicar o cliente, acabei recuando, mas de uma certa forma auxiliei o cliente numa reunião. E um outro advogado que eu tenho contato foi numa licitação num órgão em Santa Catarina, e ele foi expulso da sala. Foi expulso da sala porque não tinha procuração e se manifestou a favor de um cliente. Então, em todos os casos, foi negada a efetividade de uma lei, né? Uma lei federal, Estatuto do Advogado, né? Estatuto da OAB. Então, eu acho que como prévia a gente vai saber que enfrentaremos alguns problemas, sim, no exercício da profissão em licitações. Por quê? Porque, contrariamente do que ocorre quando nós estamos atuando frente a um juiz, a um magistrado, que conhece bastante a lei, nós estaremos atuando frente a algumas pessoas que muitas vezes não têm formação jurídica, tem uma formação até em licitações, mas não conhece ou não reconhece o efeito de uma lei federal, a abrangência de uma lei federal e a eficácia de uma lei federal. Então, digo de antemão que isso é um problema que nós vamos enfrentar. E vocês, certamente, se quiserem atuar nessa área, atendendo aos seus clientes, representando os seus clientes, certamente terão um certo embate e algumas situações situações constrangedoras. Mas vamos lá, mas não estaremos, vamos aplicar a lei e vamos atuar, né? Nesse caso que essa colega foi expulsa da sala, representaremos a OAB, logicamente, na Comissão de Prerrogativas, para, de alguma forma, punir essa pessoa que fez isso. Porque eu entendo que é até um constrangimento legal. Expulsar a pessoa de uma sala sob pena de prejudicar o cliente realmente é de uma ilegalidade sem limite, né? Mas é isso aí. Como preliminar, como cartão de visita do que nós vamos falar hoje, valeu essa introdução. Bom, vamos dar sequência aqui, vamos enfrentar o tema
que nos interessa bastante, acredito que aos senhores. Vamos falar do procedimento licitatório. Nessa primeira análise, nós vamos falar sobre alguns conceitos aparentemente básicos, mas todos eles polêmicos. O tema hoje é pontos polêmicos e perspectivas. Então, alguns procedimentos aqui a gente vai achar que já é o suficiente, isso aqui já é amplo, discutido e não há mais, mas sempre há discussão para esses temas. Bom, o primeiro grande problema hoje na administração é o planejamento. Não se planeja, né? Nós temos uma falha grave de planejamento. Bom, não é só na administração pública. Em várias empresas, empresas privadas, constata-se a falta de planejamento. Mas eu gosto de lidar bem com esse tema de planejamento na administração, porque a administração pública lida com o dinheiro público. Se você tem o seu dinheiro e não planeja a utilização desse dinheiro, é seu, o problema é seu. Né? Agora, quando o dinheiro é público, o interesse é público e a falta de planejamento nos prejudica e prejudica a coletividade, eu acho que é interesse geral. Então, a falta de planejamento é um mal que não é de hoje, é um mal antigo até, mas que ficou muito mais patente agora, na questão da Copa do Mundo. Está para ser publicada uma medida provisória que vai permitir que seja feito um regime diferenciado para licitações, né? Há pelo menos essa perspectiva. A gente com o curso do que vem ocorrendo, a gente já desconfiava que isso ia acontecer, que em algum momento o procedimento licitatório vai ser, não sei se total ou parcialmente afastado, para que possa ser feita uma contratação num regime mais rápido, né? Num prazo mais célere. E me parece que vai ser feito um regime diferenciado para as licitações cujo objeto trate de infraestrutura para a Copa do Mundo. Então eu fico imaginando, a Copa do Mundo, quando é que nós descobrimos que o Brasil seria a sede da Copa do Mundo? Vocês se lembram disso? Eu não me lembrava mais, tive que pesquisar. Foi no dia 30 de outubro de 2007. O Brasil foi sorteado, ou eleito, como o Brasil que sediaria a Copa do Mundo 2014. As cidades sede foram escolhidas em maio de 2009. Bom, mas desde 2007 já se sabe que o Brasil seria a sede da Copa do Mundo 2014. Então, a partir de 2007, era possível fazer um planejamento, acredito eu. Porque algumas capitais, era óbvio que estariam no calendário, estariam na logística da Copa do Mundo. Então, eu entendo que obras de infraestrutura já poderiam ser planejadas desde então. Bom, descobriu-se que as cidades sedes seriam só em maio de 2009 foram selecionadas. Bom, de maio de 2009 até agora, algumas obras já têm um regime um estágio avançado, porque tiveram, muitas delas, iniciativa privada, recursos da iniciativa privada, então tiveram uma velocidade maior. Mas onde houve necessidade de recursos públicos, né, grande parte deles, as obras estão em ponto ainda de serem licitadas, né? Então, agora sim, em maio de 2011, há um grande risco de que, se for feita uma licitação agora, há um risco de que as obras não sejam concluídas para a Copa do Mundo, ou para a Copa das Confederações. Isso é muito óbvio, porque deixar para o último instante, deixar para a prorrogação, né, fazer uma licitação é extremamente temerário. Então é muito mais vantajoso para quem quer contratar dispensar o regime rigoroso da licitação. E por que nós adotamos o regime rigoroso da licitação? Porque se com o regime rigoroso da licitação nós já encontramos vários desvios, imagine se não houvesse esse regime rigoroso de licitações. Como é que seria talvez o desvio? Talvez muito maior, acredito eu. Posso estar errado, mas acredito que seria muito maior o desvio. Então, adotar um procedimento mais célere, mais simplificado. Por quê? Porque só agora, né, vamos começar agora a tomar pé da situação, ou pelo menos começar a executar a obra, realmente ficou muito em cima, a cronologia, o cronograma ficou muito curto, e aí é óbvio que agora será necessário um regime diferenciado. Tivemos um problema muito parecido com esse, com o Pan-Americano de 2007, falta de planejamento também.
e no final dos prazos as licitações tinham que ser executadas, tinham que ser realizadas e as obras tinham que ser iniciadas, e nós advogados enfrentamos muitos problemas lá, não fui só eu, vários colegas meus encontraram grandes dificuldades de impetrar mandado de segurança e é óbvio que numa situação daquela de extrema urgência, uma liminar suspenderia toda uma licitação e essa licitação, apesar de ter fundamentos para que houvesse uma concessão de uma liminar, é óbvio que se houvesse uma concessão da liminar, o Pan-Americano, em certo ponto, não conseguiria ser realizado. Então, nós tínhamos, o ingrediente de urgência é também prejudicial à atividade, quero crer, do advogado. Em sentido contrário, quando há urgência, o perículo mora, é mais fácil conseguir uma liminar. Mas quando há uma urgência em sentido contrário, o perículo mora inverso, né, quanto mais cria-se o perículo mora inverso, é muito mais difícil conseguir qualquer medida judicial. Né? Então, a falta de planejamento é um mal grave do nosso país. Eu esqueci de fazer um parêntese no início da aula. Vocês poderão fazer perguntas, foi um pedido lá, eu esqueci, mas vocês poderão fazer perguntas. Eu só achei melhor fazer perguntas no final. Então, no final a gente vai fazer a palestra, no final seleciona as perguntas. Quem está nos assistindo também as pessoas também farão perguntas. E eu acho interessante deixar todas para o final e vocês pontuem o que precisar falar. Desde o início até o final da palestra, podem perguntar. O que é interessante é a gente não sair daqui com dúvida, ou pelo menos tentar debater, né? Porque longe de ser uma aula só expositiva, aqui chamamos ao debate, sem dúvida nenhuma. A letra B aqui, o edital, toda uma licitação tem que ter um edital. O edital é justamente a regra do jogo, é aquilo que vai balizar o que vai acontecer na licitação, né? Então isso é óbvio, isso é no artigo 40 da Lei 8666, a Lei de Licitações, a Lei 8666, mas no edital encontramos algumas dificuldades. A primeira delas é o termo de referência. O termo de referência é justamente aquilo que vai definir o que vai ser executado. O objeto que será realizado, que será executado, deverá estar detalhadamente neste termo de referência. É ele que vai traçar as normas, as diretrizes básicas do serviço ou do produto a ser entregue. No caso de serviço, por exemplo, serviço de advocacia, né? O serviço de advocacia tem que ser descrito aqui. O que vai ser necessário? São serviços no âmbito administrativo do órgão público ou são serviços no âmbito judicial, é a defesa do órgão público judicialmente. Então, e qual é a amplitude dessa defesa? Que áreas quais serão as áreas abrangidas? É o direito civil, o direito criminal? Por que não o direito criminal? Né? O direito administrativo, o direito tributário. Nós vamos ver que há um grande número de licitações dentro do direito tributário sobre recuperação de impostos, né? Então, esse termo de referência vai definir claramente tudo que vai ser executado no objeto. E o ponto polêmico desse termo de referência, além de ser um instrumento onde serão definidas todas as condições do objeto, que não deverão ser nem omissas e tampouco excessivas, ela deve ficar num liame de equilíbrio entre aquilo que é omisso e aquilo que é excessivo. É muito difícil o administrador público, eu até reconheço isso, que ao administrador público definir aquilo que vai ser contratado, então ele não pecar pela omissão, senão frustra a contratação. E não pecar pelo excesso, senão frustra a competição do processo licitatório. Ele tem que ficar num liame de equilíbrio que torne a licitação suficiente a atender a demanda da administração pública, mas que não prejudique a competitividade. E neste ponto chegamos à polêmica do direcionamento do objeto do edital, né? Alguns editais, quero crer que por um lapso ou por um desconhecimento de quem fez o edital, levou ao edital uma especificação tão excessiva ou tão detalhada que acaba por direcionar para um único competidor, né? Então, isso pode acontecer por um lapso, talvez por falta de conhecimento, né? O administrador, ele descrever um produto que acabe por direcionar, né? E aí que entramos naquelas 3 palavrinhas básicas da Lei 10.520, se quiser anotar, eu não coloquei aqui, mas a Lei 10.520 estabeleceu claramente no seu artigo 3º, inciso 2,
Lei 10.000, a Lei Federal 10.520, artigo 3º, inciso 2, que serão vedadas especificações que, por excessivas, então as 3 palavrinhas, excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição. Então, essas 3 palavrinhas são fundamentais para se definir claramente o que é um termo de referência não direcionado. Então, tudo aquilo que for excessivo, for irrelevante ou desnecessário, vai ter que ser excluído do edital. Agora, é possível estabelecer um edital que, apesar de ter uma descrição que conduza a um único competidor, quer dizer, é possível dizer que essa descrição, que acaba por direcionar o produto a um único competidor, a um único fabricante, ela é ilícita? Muitas vezes não. Ela é ilícita se houver, se a característica que tornar única esse objeto a um determinado fabricante for excessiva, irrelevante ou desnecessária. Mas se essa característica ela for fundamental para a administração pública, ela for justificada, né? Houver uma justificativa técnica para incluí-la no edital, ela é lícita. Então pode ser que uma licitação seja feita e tenha uma restrição à competitividade, participe 1 ou 2 licitantes, sim, se essa descrição for absolutamente justificada e a administração for absolutamente imprescindível a ela, pode ser colocado e aí seu edital estará lícito. Outro ponto polêmico dos editais, e que os senhores vão encontrar, tenho absoluta certeza que sim, são exigências excessivas em licitações, né? Então, exigências de documentos não previstos na lei, né? A lei de licitações, a Lei 8666 de licitações, a Lei 8666 de 1993, ela estabelece no seu artigo 27 quais os documentos podem ser exigidos em licitação. E acredito que não é uma lista referencial de documentos, é uma lista vinculativa. Ela não abre uma possibilidade de pedir mais do que aquilo descrito no artigo 27 da Lei 8666. Então, mas vocês vão encontrar muitas licitações que são exigidos documentos que não estão previstos na lei, e sim, são documentos excessivos. Um documento, posso trazer aqui um exemplo de um documento que é exigido, que é para a habilitação do licitante, uma certidão chamada Certidão Negativa de Violação aos Direitos do Consumidor, chamada de CNVDC, Certidão Negativa de Violação aos Direitos do Consumidor. Essa certidão é emitida pelo PROCON e ela não está presente no rol dos documentos constantes do artigo 27 da Lei 8666. E há órgãos, já vi órgãos que, eu pensei que isso fosse muito antigo, mas não, recentemente vi um órgão no estado do Mato Grosso pedindo essa certidão. Quer dizer, todo documento que não está no rol do artigo 27, ele deve ser excluído, é uma exigência ilegal, uma exigência excessiva, né? Uma outra exigência feita em licitações também é ilícita, é a exigência de amostras personalizadas, né? Então, a administração pública precisa comprar algum produto ou precisa de um serviço e ela exige que o licitante, aliás, ela exige que todos os licitantes apresentem uma amostra daquilo que a administração pública está colocando sob processo licitatório. Seria o mesmo que eu exigir que o participante da competição já entregue uma amostra de um produto previamente pronto, sem saber se ele venceu a licitação, apenas para competir. Bom, em algumas situações isso é permitido até pelo grau de facilidade de conseguir essa amostra, né? Vamos imaginar, a administração pública vai comprar papel higiênico e pede uma amostra. Bastante razoável. A amostra de papel higiênico não acho que vai impedir a participação de alguém, né? Entregar um rolo ou um pacote de papel higiênico talvez não impeça a participação, mesmo porque deve ter algum produto de pronta entrega, ou mesmo conseguir. Quer dizer, não esse tipo de exigência não é abusiva, porque o preço do papel higiênico não é abusivo. Agora, eu exigir, isso acontece muito em licitação de uniforme escolar, eu exigir que o participante da licitação já confeccione um uniforme escolar, né? Não é um uniforme, é um kit de uniformes escolares para o estudante, que hoje a grande parte das prefeituras, das prefeituras maiores do Brasil, né, que tem o ensino público municipal, eles concedem esse benefício do uniforme escolar ao estudante.
Então, nessa licitação, exigir que o participante tenha a amostra previamente pronta na cor do município, com o brasão do município, com o silk screen do município no blusão, com o bordado do município, com o tênis, o calçado também é colocado no kit de uniforme, o calçado com aquela especificação, uma matrizaria de calçado demora 30 dias para ser feita, né? Uma matriz de calçado. Então, a mochila na cor do município, exigir esse tipo, só um parênteses, tem prefeitura que pede não só uma amostra, mas pede a amostra de cada número, né? De cada número dos estudantes e o calçado, então que vai do número 27 ao número 42, quer dizer, tem que produzir, praticamente tem que produzir uma quantidade absurda é como se eu tivesse assumido já a obrigação contratual sem ter ganho a licitação. E realizar uma amostra dessa, de fato, custa, é um valor razoável e que isso impede. Agora, se fosse só o custo dessa amostra que fosse o grande problema, aí nós vamos lidar com empresas muito grandes, que têm um potencial econômico muito forte. Então elas até poderiam arcar com esse investimento da amostra, mas o problema, quer dizer, o requinte de crueldade não está aí. O requinte de crueldade está no prazo. Publica-se um edital, porque o prazo mínimo que tem que ser publicado um edital até o dia da abertura em pregão é de 8 dias úteis. Então publica-se um edital numa data e depois de 8 dias úteis o licitante tem que estar lá participando já com a amostra previamente preparada. Quer dizer, como é que eu vou fazer uma amostra dessa em 8 dias úteis com tecido, porque o tecido não é comum, o tecido é na especificação que a prefeitura pede. Então tem lá a composição de o tecido tem elanca, tem poliamida, tem algodão, então e cada prefeitura tem um tipo de composição de tecido, então não é coisa tão simples assim. É de fato um obstáculo indiscutível à participação. Um outro obstáculo e uma ilicitude no processo licitatório é exigir capacidade operativa instalada. Exigir que o licitante previamente, quer dizer, sem saber se ganha a licitação ou não, ele já tenha uma sede ou um escritório instalado no município que vai realizar a licitação. Então, é exigir que o licitante, mesmo sem saber se vai ganhar a licitação ou não, já tenha instalado um escritório lá naquele município. Isso quer dizer que antes de ganhar a licitação, eu já exijo que ele tenha uma capacidade operativa instalada a executar aquele serviço, né? Seria o mesmo que pedir que os licitantes já tenham previamente contratados todos os profissionais que vão trabalhar nesse contrato, sem saber se a licitante ganhou o contrato ou não. Foge totalmente à lógica, né? E muitas delas, outras exigências também que vocês já devem ter se deparado, é uma infinidade. Pincei algumas delas só, não as maiores, pincei só algumas, só para a gente elucidar, né, exemplificar. Letra C, julgamento da licitação com ênfase na vantajosidade, especificações técnicas e não somente no menor preço. O meu grande medo, inclusive o meu temor, é que as licitações continuem sendo, o administrador continue buscando obstinadamente ao menor preço sem avaliação da especificação técnica e a qualidade do produto a ser adquirido. Eu sei que eu vou ter aqui que fazer uma meia-culpa, né? Eu já fui administrador público durante 17 anos, não sou mais, e eu vou fazer aqui, não é fácil aguentar a pressão que o administrador público sofre, especialmente do Tribunal de Contas, especialmente do Ministério Público e da opinião pública, de sempre comprar pelo menor preço. O problema é que às vezes desvirtua-se o conceito de menor preço e contrata-se pelo menor preço até produtos que descumprem o edital. Bom, o que é o tipo de licitação menor preço? Todos os licitantes que atendam rigorosamente o edital poderão participar. Dentre aqueles que atenderam, o menor preço será o vencedor. O problema é que a imagem do menor preço fica num sentido muito específico. Eu vou comprar pelo menor preço e isso vai me fazer cegar a análise da qualidade. Eu fiz uma vez escrevi uma teoria sobre o pregão de 3 envelopes. Essa teoria acho que não foi bem aceita pelo público, foi uma teoria um pouco polêmica, de que num pregão, que nós temos o primeiro envelope de proposta,
Amanhã nós vamos analisar todo o fluxo do pregão, né? O primeiro envelope do pregão é proposta e o segundo é habilitação. Eu queria desmembrar esse envelope proposta em dois. Fazer uma proposta, um envelope descritivo e um envelope de preço. Por quê? Eu abro o envelope descritivo. Se o licitante tiver aquelas especificações que o edital pede, ele continua na disputa. Se ele não tiver, ele já não continua a partir daí. Ninguém fica sabendo o preço dele. Protege o licitante que vai ser desclassificado e outra, não contamina o julgamento. Porque é muito óbvio, o julgador, quando pega uma proposta e pega o preço dela, aquele preço muito mais baixo, ele vai contaminar o julgamento. Isso é óbvio que vai contaminar o julgamento. É muito raro um julgador que não deixe se contaminar por aquele preço muito mais vantajoso que o segundo lugar, né? É lógico, ele vai ter que olhar o descritivo e se o descritivo tiver em desacordo, deveria desclassificar, essa é a regra. Mas o que aquele menor preço, ele contamina o julgamento e às vezes uma falha da proposta não é levada em consideração. Isso realmente não é o melhor procedimento. Eu entendo que o melhor procedimento seria analisar friamente a questão técnica da proposta e depois passar pelo preço, né? Em licitações de serviço jurídico, nós vamos ver também que há uma tendência muito forte, e eu não sei se nós, advogados, conseguiremos combater essa tendência. A tendência de contratar serviço de advocacia pelo menor preço. Eu acho que nós não vamos conseguir, não. A pressão do governo é tão forte, nós vamos ver amanhã, que a quantidade de pregões para serviço jurídico é muito maior do que a quantidade de concorrência e tomada de preço. Quer dizer, o nosso serviço, acredito eu, espero que vocês concordem comigo, gostaria que concordassem comigo, o nosso serviço é natureza nitidamente intelectual. Eu não tenho a menor dúvida disso. Bom, o nosso serviço não é um serviço padronizado. Eu venho com um problema e tenho uma caixinha, um software pronto aqui que ele vai se adaptar àquele problema. Eu não vejo o exercício da advocacia dessa forma. Eu vejo o exercício da advocacia da seguinte forma: você me traz um problema e dentro da minha experiência, dentro da minha capacidade e dentro da minha especialização, eu vou dar uma solução para isso aqui. Mas uma solução que não é igual para qualquer caso. Cada caso em concreto tem uma solução. Isso é um serviço de natureza nitidamente intelectual, cujo resultado depende basicamente da experiência, da capacidade, da expertise do profissional. E contratar serviços jurídicos, serviços advocatícios pelo menor preço é relegar, num plano absolutamente inferior, a experiência do profissional, a especialização do profissional. Então, se vivêssemos só de licitação, né, e se a licitação fosse só pelo menor preço, para que nós faríamos uma especialização? Né? Qual seria o motivo? Se a contratação será sempre pelo menor preço. Então, amanhã nós vamos enfrentar esse problema, e é um problema que não acho que é insolúvel, mas eu tento combater, entro com representações ao Tribunal de Contas, impetro o mandado de segurança, para impedir que editais de contratação de serviço jurídico sejam feitos por pregão. Mas eu sou um profissional só, e é lógico que licitações a centenas acontecem no Brasil, em menor preço, né? Então, voltando aqui, só o menor preço em licitação, ela pode conduzir a contratação não a menos vantajosa, né? Aliás, o conceito de vantajosidade não está relacionado, talvez seja melhor a expressão, o conceito de vantajosidade não está relacionado ao menor preço. O conceito de vantajosidade está relacionado ao melhor produto, ao que atenda a melhor administração. E se dentre todos aqueles que atenderam a administração, o de menor preço será o selecionado. Mas todos aqueles que estão sendo julgados, todos aqueles basicamente atendem a administração. Esse é um conceito básico. Então, o importante é que as especificações sejam conduzidas a isso. E aí a gente entra naquele círculo, né, de exigências excessivas. Se é excessiva, se não é excessiva. A exigência que deve conter no edital é suficiente. Exigências detalhadas e suficientes. Atender a administração pública. E no outro ponto, chegamos aqui na fiscalização eficiente do fiscal e gestor do contrato. Nesse ponto, eu trago um outro ponto polêmico. A administração,
ela quando contrata, e nós temos uma divisão, pelo menos eu enxergo uma divisão muito clara, quem licita na administração, na maioria, muito preponderante dos casos, não é quem vai fiscalizar o contrato. Então, quem julga a licitação, quem examina a proposta, não é aquele que vai estar diante do recebimento do produto e da prestação do serviço. Não são as mesmas pessoas. É um fiscal, é um gestor de contratos. E se eu não tenho um gestor, um fiscal competente, que me adianta ter uma boa licitação? Que adianta ter um bom edital, um bom julgamento, se eu não tenho uma boa fiscalização de contrato? Aliás, a licitação é formada por um tripé, né? Um tripé composto por um edital bem feito, um julgamento bem feito e uma fiscalização bem feita. Sem essa fiscalização, eu licitante, posso prometer um produto na proposta e entregar outro. E isso acontece. Eu já vi casos de empresas multinacionais, quer dizer, que deveriam ter até um princípio ético até do país de origem, países que pesam muito pela ética. Eu já vi aqui empresas instaladas dizendo, eu oferto um preço na licitação e se não tiver uma fiscalização competente, eu vou entregar um produto da mesma natureza, mas de qualidade inferior. Vocês devem perguntar, mas como isso pode acontecer? É fácil acontecer isso e pode se tornar imperceptível ao fiscal que não é bem atento. O copo descartável. A administração pública consome muito copo descartável, bastante. Aliás, descartável em geral, né? Já falamos do papel higiênico, do copo descartável, papel toalha, consome muito. E todos eles têm uma qualidade. Vocês já devem ter comprado produtos como esse. Então, um copo descartável pode ir de um preço a outro. É o mesmo copo, ele é branco, ele é feito em polietileno, ele tem 200 ml de capacidade, ele serve para beber água ou café. Depende da destinação que for feita do usuário. Mas um copo, vocês podem perceber que ele é bem molinho. Puxa o copo assim, ele é praticamente transparente. Ele amassa só de olhar. Olhou para ele, ele amassa. Você pega aquele copo, eu teria medo de botar um café naquele copo. Agora, você pega um copo igualzinho a ele, ele é firme, é um copo firme. O que é aquilo lá? Aquilo é quantidade de polietileno jogado na máquina para a produção de um cento de copos. Então, quanto tem um cento de copos, daquele copo bem, bem molinho? Ele tem, em média, 150 gramas de polietileno. O outro copo firme tem 220 gramas de polietileno. É um copo com maior quantidade de material. Agora, quanto custa esse copo? Preço bem inferior a esse copo. Se eu compro na licitação o melhor produto, porque nesse caso não é nem questão de se discutir melhor ou pior, porque talvez ambos sirvam para beber água. O problema é que o gestor ou qualquer pessoa costuma usar, em média, isso é uma estatística muito superficial, mas em média são usados 2 copos ruins para cada um bom. Né? Então é muito comum uma pessoa pegar 2 copos para botar café, ou 2 copos para colocar água, ou e jogar o copo fora, enquanto aquele ele usa 1 ou 2 vezes a mais. Então é questão de vantajosidade, até pelo volume da aquisição. Eu comprar mais barato aqui, mas uso 2 vezes esse produto, é melhor você comprar um pouco mais caro esse aqui e usar 1 vez o produto só. Bom, o caso é que compro o produto melhor por um preço um pouco maior. Na hora de receber, se a pessoa não tiver avisada, o que ela vai receber? Copo descartável. Tem alguma diferença? Não, é copo descartável. Ela não vai ver se aquele copo... Ele não vai pegar o centro do copo e vai botar numa balança, aquela balança de precisão, para saber se pesa 220 ou 150. Não vai fazer isso. E vai receber. E a lucratividade de uma empresa que cota um produto mais caro, mas entrega um mais barato, é infinitamente maior. Né? A lucratividade é muito maior. Então isso é um dos dessabores que a administração tem, e aí vamos falar que é um desvio de dinheiro, seria um mau aproveitamento do dinheiro, né? Mas há os casos de obras, de recapeamento asfáltico, vocês já devem ter visto esse problema de frente, né? Quer dizer, há o recapeamento numa semana, na semana seguinte esse recapeamento já não está preservado, e aí se você quiser medir, pega uma régua e põe lá no capeamento, vê quantos centímetros tem. Vai lá, por curiosidade, eu vou fazer esse desafio a todos. Quando houver o recapeamento, aquela operação tapa-buraco, ou mesmo a pavimentação,
Pega uma régua e mede qual é o tamanho, o comprimento da capa asfáltica, que é aquela capa de asfalto colocada em cima da base. Pega o contrato e verifica qual é o volume de capa asfáltica do contrato. Olha, posso dizer que em alguns casos vocês terão uma surpresa de descobrirem que o que está no contrato é muito maior do que o que está sendo executado. E quanto se ganha ali? Muito. Se a fiscalização não for bem feita, quem ganha é a empresa. A empresa vai ganhar. A lucratividade dele aumenta. Colocou menos material, lógico, vai aumentar muito, né? Então a fiscalização eficiente é muito importante. E dentro deste tema, eu ainda vou um pouco no futuro, né? Então, como o nosso tema ainda é perspectivas para os próximos anos, temos, se quiser anotar, um PL, que é um projeto de lei, número 7709 de 2007, que está em tramitação no Congresso, e este PL, ele generaliza, ele coloca, então, em lei federal, a possibilidade de fazer o pregão para obras e serviços de engenharia. Obviamente, alguns estados já estão fazendo serviços comuns de engenharia, serviços padronizados, até obras padronizadas, mas não qualquer obra por pregão. E este projeto de lei faz uma alteração substancial na lei de licitações e introduz o pregão para obras e serviços de engenharia. E eu fico pensando que o pregão para obras e serviços de engenharia, quer dizer, se vocês já viram um pregão acontecer, se já participaram de pregão, se participaram de leilão, né? Ou pelo menos já viram pela televisão um leilão. O leiloeiro ele estimula o aumento de preço. No pregão, o pregão estimula a redução de preço. E muitas vezes o pregoeiro nem precisa estimular a redução de preço, porque a própria competitividade das empresas já faz já provoca a redução de preço. E o meu receio é que quando há um clima, né, a psicologia estuda muito bem o pregão, e que quando há um clima tenso de disputa e de acirramento de mercado, os preços se reduzem muito. E muitos licitantes, isso já vem acontecer várias vezes, licitantes se arrependem de ter dado o preço baixo na licitação pública. Mas eu não deveria ter feito esse preço mais baixo, mas é porque eu estava com o meu concorrente, eu não ia deixar ele ganhar. Eu abaixei meu preço, é impossível, eu não ia deixar ele ganhar. E abaixa o preço. E depois não tem como executar o contrato. Bom, se a gente falar numa perda de qualidade de um copo descartável, é grave, mas qual é o efeito disso? Quer dizer, há um dano a quem vai utilizar o copo? Bom, só se for no caso do café de queimar a mão, talvez o máximo do dano. Mas, então, se nós estamos falando em prejuízo da qualidade no pregão de um bem que não tem uma gravidade, agora nós estamos falando de construção civil. E falar em menor preço em construção civil, aí entra o meu questionamento. Será que aquele licitante... É um questionamento, hein, gente? Eu não sei se isso é verdade, eu não sei se eu estou certo, e eu até chamo aí todos para discutir o tema comigo. Eu não sei se aquele licitante que deu um preço mais baixo e reduziu só para ganhar do concorrente, e aí ele descobre no final que não vai ter lucratividade nenhuma. Como é que ele vai executar essa obra? Será que ele vai colocar mais ou menos cimento? Será que ele vai colocar aquela viga de ferro no limite da segurança ou não? Como é que ele vai executar essa obra? Eu tenho medo, muito. E o meu medo cresce ainda mais quando eu sei que na administração pública essa fiscalização eficiente ocorre em alguns órgãos, em outros não. Então, se eu tenho um menor preço, se eu tivesse um menor preço e tivesse uma fiscalização eficiente, o fiscal diria, o senhor não vai fazer isso aqui não está no seu projeto, o senhor vai ter que cumprir o projeto rigorosamente. E se tiver prejuízo, o problema é seu, você que deu o preço mais baixo lá. Então, faça essa fundação, faça essa coluna de acordo com o projeto. Eu não sei se vai ter um fiscal lá para alertá-lo. Eu não sei se tem um fiscal diariamente lá para dizer quantas barras de ferro vai na coluna. Eu não sei se vai ter essa pessoa lá. E se não tiver essa pessoa? É meu medo, é um grande receio. Mas nós estamos indo para isso, ao pregão para obras, com uma fiscalização em alguns órgãos ineficiente, em outros órgãos inexistente. Então, isso é um temor. Eu realmente tenho bastante receio. Um outro tema que incide bastante nas licitações e que se tornou
de uma certa polêmica, né, traz uma certa polêmica, é a participação de microempresas, empresas de pequeno porte. Né? Vamos aqui dar o nome de MPS, micro e pequenas empresas nas licitações. O primeiro ponto aqui, eu coloco utilização indevida dos benefícios conferidos pela lei complementar. Não estou criticando a lei complementar, a lei geral da micro e pequena empresa, não é isso não. Aliás, eu faço uma crítica muito forte, mas ao capítulo 5 dessa lei, que estabelece benefícios bem consideráveis à micro e pequena empresa e, na minha opinião, elas mais deseducam a micro e pequena empresa do que educam. Mas não tem problema, isso é uma opinião pessoal minha. Então, eu não estou criticando a lei toda, somente o capítulo 5. Mas vamos lá. Essa condição plena da utilização. Já vi casos, vários casos, não é um só não, vários casos, de empresas que participam de licitações e requerem todos os benefícios, e não são poucos os benefícios da micro e pequena empresa em licitação, mas não são micro e pequenas empresas. O fato dela não faturar, ou faturar até R$240 mil ano, que é o de uma microempresa, e até 2.400.000, que é de uma EPP, uma empresa de pequeno porte, não as torna micro e pequena empresa automaticamente. Ela só é micro e pequena empresa quando ela não fatura, ou ela tem esse limite de faturamento, mas ela é registrada na junta comercial como micro e pequena empresa. Então há empresas que não são registradas como micro, como MPS, e o fato de faturar neste limite, as pessoas entendem que as torna automaticamente em micro e pequena empresa. Não é verdade. E essa empresa que acha que é micro e pequena empresa, mas não está registrada como tal, participa de uma licitação e se declara micro e pequena empresa, comete falsidade ideológica e fraude à licitação. Isso é crime. E aparentemente as pessoas não entendem que isso é crime, acham que é uma mera irregularidade. Não é crime. A figura do empate ficto ou do último derradeiro lance. Então, todas aquelas empresas, microempresas que estiverem, né, depois da fase de lances em pregão, estiverem situadas entre o menor preço e 5% superior, no caso de pregão, elas têm a chance de dar um último lance. Então, eu tenho uma empresa A com 100 reais, uma empresa B com R$103, uma empresa C com R$105. Se essa empresa C for uma micro ou uma pequena empresa, ela tem a possibilidade de fazer um último lance em relação a esse menor preço. E ela dá um último lance, R$99,99. Portanto, ela será a ganhadora da fase de lance. E aí iremos para a fase de habilitação. Então, a micro e pequena empresa tem esse benefício de, se situada entre o menor preço e 5% acima, depois da fase de lances no pregão, ela terá a oportunidade de dar o último lance, último e derradeiro valor. Acontece também em concorrência e tomada de preço esse empate, mas aí já é 10%. Né? Entre o menor preço e 10% acima, a micro e pequena empresa pode dar o último lance. Isso já é um grande benefício. Temos também um outro benefício, que é as licitações exclusivas às micro e pequenas empresas. Então, licitações hoje, cujo objeto é até R$80 mil, né, conforme o capítulo 5 da Lei Complementar 123, licitações até R$80 mil são exclusivas a micro e pequenas empresas. Elas poderão participar só entre elas. Né? É lógico que tem uma regra para isso tudo. Eu tenho que ter pelo menos 3 licitantes competitivas nesse limite. Então. Mas o fato, o porquê que isso traz polêmica? Porque, aparentemente, este limite até R$80 mil seria até interessante, porque, vamos pensar, até R$80 mil em licitação é um valor baixo em licitação. A contratação pública, até R$80 mil não é um valor muito alto. Pelo menos, falamos em prefeituras maiores, estados. O fato é que R$80 mil não é a licitação inteira. R$80 mil é por item. Então, se eu tenho 10 itens e cada um deles não supera R$80 mil, mas o total chega próximo a R$800 mil, essa licitação ainda assim será exclusiva a micro e pequenas empresas. E qual é o reflexo óbvio? Empresas grandes que participariam dessas licitações se veem impedidas de participar.
E qual que é a consequência natural? Eu acho que, eu às vezes acho que eu traço a linha da teoria da conspiração, porque não é possível. Será que só eu consigo enxergar isso? Ou será que eu estou justamente nessa teoria da conspiração? Eu não consigo ver outra solução, ou outra consequência óbvia, de que essas grandes empresas, elas não serão impedidas, quer dizer, elas não ficarão fora da licitação e ficarão quietas. É óbvio que isso não vai acontecer. Elas vão encontrar alternativas para também vender para o governo. E quais são as alternativas que eu vejo, que eu estou me deparando diariamente? Empresas que se veem prejudicadas as licitações, ou nessa questão do empate ficto, não conseguem ganhar as licitações ou não conseguem participar, elas fomentam a criação de pequenas empresas que vendam produtos dela. Então, de uma certa forma, ela continua vendendo para o governo, mas cria artificialmente micro e pequenas empresas que trabalhem para ela. Né? Então, eu não quero criticar a micro e pequena empresa, mesmo porque eu acho que é uma saída fantástica para o empreendedorismo e para elevar o número de empregos do país. Eu não quero criticar, mas o fato de que este excesso de benefícios da micro e pequena empresa cria artificialmente um mercado paralelo. Quer dizer, eu tenho um mercado paralelo de micro e pequenas empresas. Eu tenho aquelas que, de fato, são essencialmente micro e pequenas empresas, mas tenho aquelas que são criadas artificialmente apenas para falar em nome de grandes empresas. Né? Nós temos nomes para isso, né? Jargões, nós temos nomes mais chulos para isso. Então, nós chamamos de empresas laranjas, empresas de palha, empresas de fachada, mas todas elas constituídas legalmente sob as leis nacionais, mas que estão trabalhando, na verdade, para outras. A questão da vantajosidade para a administração, a participação das micro e pequenas empresas, de fato, traz maior competitividade, isso é inegável, traz maior competitividade para as licitações e a maior competitividade, não há a menor dúvida, que expressa a vantajosidade. E o outro ponto interessante da participação das micro e pequenas empresas é o artigo 48 da Lei Complementar 123, que fala da liquidez do empenho emitido às MPS. O que é isso? Imaginem os senhores que uma micro e pequena empresa entra numa licitação. Olha que fantástica essa ideia. Essa ideia é fantástica. E eu aplaudo o legislador que fez isso. Uma micro e pequena empresa, que é uma empresa que nasce do empreendedorismo, e ela nasce para crescer, se tornar uma média e uma grande empresa. Vejo que a intenção é essa. Uma micro e pequena empresa entra numa licitação e ela não tem capital de giro. Muitas vezes ela não tem capital de giro. Ela não tem condições de bancar, muitas vezes, o atraso da administração. Nós vemos em alguns órgãos, mesmo com a lei de responsabilidade fiscal, ainda há órgãos que atrasam muito o pagamento. Mas uma micro e pequena empresa entra numa licitação e aí ela assina o contrato e entrega o produto. E o que acontece? Se o órgão atrasar 30 dias, quer dizer, se dentro do prazo de pagamento ele atrasa 30 dias, esta micro e pequena empresa se dirige a uma entidade financeira e troca esse empenho por dinheiro. Ou seja, eu dou liquidez à micro e pequena empresa. Eu não deixo ela quebrar. Porque há micro e pequenas empresas que entram na licitação e se não recebem o pagamento em 30, 60 dias, elas quebram. Elas não têm capital de giro. Não têm capacidade financeira para aguentar o atraso. Ótimo. Isso aqui está no artigo 48 da lei. Esta lei foi publicada, se me falha a memória, 14 de dezembro de 2006. Deixa eu ver. Vou pegar o finalzinho dela aqui. Se eu não me engano, foi 14 de dezembro de 2006. Foi, né? Muito bem. 14 de dezembro de 2006. Este artigo exige regulamentação. Até hoje não foi regulamentado. Então, uma grande ideia que daria muito mais competitividade à micro e pequena empresa, não foi regulamentado. Então nós não podemos, nós não temos essa liquidez do empenho, ela não existe. Então eu vejo, outro dia, um microempresário me ligou e perguntou assim: doutor, tem um problema.
eu forneci a um órgão público e eles não me pagam há 30 dias. O que eu faço? O que você faz? Você já foi lá no órgão pedir para pagar? Não. Foi já. Não, diz que não vai pagar, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não vai pagar. Bom, você entrou com requerimento, você quer entrar com uma ação de cobrança? Mas o que é uma ação de cobrança? É uma ação de cobrança, ele falou, mas e é rápido uma ação de cobrança? Eu falei, quanto tempo você pode esperar? Não posso esperar nada, o banco já está me cobrando, não tem mais de onde tirar dinheiro. Bom, então você vai até o órgão e ajoelha, junta as mãos e pede, pelo amor de Deus. E ele falou, porque senão eu vou quebrar. Então eu acho que você está indo para um caminho que eu acho que você vai quebrar. Porque ele não recebia em 30 dias, se ele não recebesse na próxima semana, ele não teria condições. Ele me ligou faz pouco tempo atrás, demorou 6 meses para receber. Ele não tem mais a empresa, né? Ele teve... Então, brincar com uma micro e pequena empresa é muito feio. E aí o legislador colocou essa saída honrosa da administração, mas não foi regulamentado. E eu, quando eu vi esse artigo, houve vários debates sobre essa lei, e eu, lamentavelmente, talvez eu tenha passado a imagem de que eu sou um crítico à micro e pequena empresa. Não sou, pelo amor de Deus, não sou um crítico à micro e pequena empresa. Eu sou um crítico ao capítulo 5 da lei de micro e pequena empresa. E eu achei interessante, falei, ótimo, eu fico feliz que o governo determine a uma instituição financeira, que nós, aliás, estamos vendo reiteradamente, recorrentemente, recordes em faturamento e lucratividade das entidades financeiras, né? Eu falei, fico muito feliz que uma empresa que tenha um empenho, eu chamo de moeda podre, eu empenho com 6 meses de atraso, vou ao órgão e o gerente do banco gentilmente vá colocando as notas em cima da mesa e trocando por aquele empenho. Eu falei, que fantástico, eu quero ver para crer isso. O dia que acontecer isso, eu quero estar lá para ver, porque eu não acredito. Né? Sinceramente, eu não acredito. Mas, houve um evento há cerca de um ano atrás, e esse decreto já estava em estágio avançado de redação, e aí acreditávamos que ia ser publicado, mas não foi. Eu ainda continuo sendo muito cético a esse dispositivo. Bom, vamos passar para o tema seguinte. E vocês vão... Desculpa, gente, eu não passei o slide. Puxa, que falha minha. Bom, vamos entrar no novo slide. Ata de registro de preço. Bom, o que é eu estou tratando mais de temas polêmicos em licitação. Amanhã falaremos detidamente sobre o pregão. Mas esta ata de registro de preço é um tema que traz bastante discussão e é um tema bastante controverso na administração pública. O que é a ata de registro de preço? Bom, primeiramente é um compromisso estabelecido entre empresa que participa da licitação, porque a ata de registro é feita por meio de licitação. Então é um compromisso estabelecido entre a empresa que ganha a licitação e o órgão público. O que a empresa se compromete? Ela dá um preço para o produto dela ou para o serviço, e serviços jurídicos também podem ser licitados por ata de registro de preço. Então esta empresa dá um preço para o produto e se compromete a manter esse preço durante 12 meses, e o órgão público diz, se eu precisar desse produto, eu contrato de você. O compromisso também sendo entre ambas as partes. Se a empresa ganha a licitação, ela se compromete a manter o preço durante 12 meses. E se o órgão público, nesses 12 meses, tiver necessidade, contrata dessa empresa que dá o menor preço. Ótimo, é um compromisso. Qual é o prazo de validade desse compromisso? 12 meses. Mas já há bastante polêmica sobre a prorrogação dessa ata por mais 12 meses. Né? No interesse da administração, essa ata poderia ser prorrogada por mais 12 meses. Né? Aparentemente esse tema não traz grande problema, mas no dia a dia da administração pública ela traz uma certa polêmica, uma certa discussão, porque a validade de uma ata por 12 meses, ela tem um significado. Significa dizer que durante 12 meses eu vou manter o mesmo preço e eu vou fornecer aquela quantidade de produtos. E há quem faça o seguinte, forneça 12 meses o objeto e se prorrogar por mais 12 meses, ela pega aquela quantidade fornecida, né, e replica por mais 12 meses. Seria uma duplicação do objeto. Seria uma violação flagrante
ao artigo 65 da lei, que estabelece que o máximo do objeto que pode ser acrescido é 25%. No caso de prorrogação da ata, eu estaria duplicando, eu estaria dando 100% de aumento do objeto. Isso é absolutamente ilegal. Mas tem muito órgão fazendo isso. Talvez com essa visão crítica, a Advocacia Geral da União, ela publicou uma orientação normativa, se quiserem anotar, Orientação Normativa AGU, número 19 de 2009, impedindo que órgãos federais prorroguem suas atas. Então, na administração pública federal, toda e qualquer ata de registro de preço só terá validade por 12 meses, não mais por 24. Um outro ponto controverso na ata é a questão do limite quantitativo da ata. Então, imaginemos que um órgão público, ele licite uma quantidade de 1 milhão de comprimidos para uma determinada patologia clínica. 1 milhão de comprimidos. E licite essa ata. O licitante participa e dá um preço para esse 1 milhão de comprimidos, e a administração pública ela tem o compromisso de, se precisar, nesses 12 meses, deste comprimido, compra dessa empresa. Mas há um outro detalhe. A administração pública não precisa comprar a totalidade. Ela pode comprar aquilo que necessita. Então, imaginemos que um licitante que entra numa licitação dessa para ofertar preço para 1 milhão de comprimidos, ele dá um preço dentro de uma economia de escala. E a administração, na hora de contratar, nesses 12 meses, quando ela vai contratar esse licitante, quando há necessidade, contrata 1.000 comprimidos. E diz, não quero contratar mais. Para mim, a necessidade é só de 1.000 comprimidos. Bom, como é que fica a economia de escala? O licitante dá um preço muito mais baixo, acreditando que era 1 milhão de comprimidos, e fornece só 1.000, ao preço de 1 milhão. Bom, a administração pública deveria estabelecer um limite quantitativo, quer dizer, pelo menos uma previsão muito mais razoável, muito mais balizada daquilo que ela quer contratar, sob pena de causar uma armadilha ao licitante, que participa acreditando que terá um volume grande de trabalho, e, na verdade, quando vai ser contratado, não tem um volume grande de trabalho, tem um volume pequeno, mas o preço ofertado tem uma economia de escala diferente daquela fornecida. Então, este é um tema que nos traz bastante discussão, a questão aqui, porque o licitante, nesse caso, poderia pedir um reequilíbrio econômico e financeiro da proposta. Se eu estabeleci um valor para 1 milhão de comprimidos, quando você compra 1.000, este preço muda. Então, agora eu quero revisar esse preço, eu quero reequilibrar, porque você me deu uma condição quando eu participei, quando eu elaborei minha proposta, mas na execução do contrato é uma outra condição. Você mudou a forma. Então eu quero reequilibrar o preço. O direito existe, mas me conte quem de vocês conseguir. O direito é claro, né? O direito é absolutamente claro, mas eu não vi até agora, quer dizer, uma empresa, um órgão público que reequilibrou o contrato. Então quem tiver notícia, por favor, avise. Um órgão público que reequilibrou o preço por essa questão de quantitativo, de quebra de economia de escala. Temos a figura também do órgão gerenciador e do participante. O órgão gerenciador é o que faz a licitação, o órgão participante é aquele que está dentro da ata, aquele que realmente pode usufruir da ata, mas temos também uma outra figura de um outro órgão público. Imaginemos que uma licitação foi feita com uma Secretaria de Estado da Saúde e ela fez uma licitação e colocou como seus participantes vários hospitais. E perguntou a demanda de cada hospital. Quanto você precisa de comprimido? Preciso de tanto. Quanto você precisa? E quando a Secretaria de Saúde fez um edital para a compra de comprimidos, colocou a sua necessidade e colocou a necessidade de todos os hospitais. E tem lá um quantitativo geral de todo mundo que requereu aquela quantidade de comprimidos que todos... É o montante final da licitação. Participa a empresa ganha, e aí temos uma ata de registro de preço da Secretaria de Estado da Saúde, com todos os hospitais relacionados, suas respectivas demandas, e aí eu publico a ata, e naqueles 12 meses, quando qualquer um desses hospitais precisar do comprimido, compra daquela empresa vencedora. Mas nós temos a figura do órgão não participante, o tal do carona. É chamado de órgão não participante ou órgão aderente. Por quê? É um órgão que não estava relacionado na licitação e
por uma conveniência, pediu para que pudesse utilizar aquela ata. Então, era um órgão que deveria fazer uma licitação, deveria fazer um procedimento licitatório, todos os sabores e dessabores de uma licitação, mas por conveniência e por um permissivo legal, não é nem permissivo legal, é permissivo de uma norma, né, que não é na lei, é um decreto que criou isso, ele pede uma adesão, eu quero aderir a essa ata. E aí ele adere à ata e pode usar a ata também. Então, o órgão que não fez licitação pode aderir àquela ata feita por um outro órgão. E essa adesão pelo menos perante o governo federal, é ilimitada. Então, deu para compreender, quer dizer, um órgão faz uma licitação grande e outros órgãos que não participaram da licitação podem aproveitar dessa ata. Vamos colocar uma situação concreta. Um laboratório conseguiu ganhar essa ata de 1 milhão de comprimidos, divididos em todas as demandas de cada hospital. E aí, esta ata é pública. Nada impede que aquela empresa vencedora, leve essa ata e divulgue essa ata. Não há impeditivo que isso aconteça. Publicado no Diário Oficial, é público, então ela pode usar, inclusive, falar, olha, eu tenho uma ata. E imaginem que um órgão público carona, pede adesão a essa ata, um outro pede adesão a essa ata. E esses órgãos caronas vão se multiplicando. Eu sei de atas que tiveram mais de 120 adesões. Então, é uma empresa que ganhou uma licitação, mas teve essa licitação replicada por 120 vezes. Gente, isso é uma excrescência jurídica. Isso é uma aberração, isso é teratológico. Isso não existe. Ora, aquela empresa, feliz daquela empresa que ganhou a licitação. Aquela está feliz. Agora, essas 120 licitações que deixaram de ocorrer, mesmo por determinação constitucional, quando eu fizer uma compra pública tem que ser feito por licitação, artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Então, quando eu tiver que fazer uma licitação, quando eu tiver que adquirir um produto, faço uma licitação. Essas 120 adesões deveriam ser licitações feitas. Então, essa empresa ganhou potencialmente 120 licitações que ela deveria participar. E as empresas concorrentes perderam 120 licitações. Bom, para quem ganhou a ata é uma felicidade, não é? Uma felicidade. Agora, quem perdeu é terrível. E outra, eu ganhei uma licitação e o meu preço naquela economia de escala era 1. Quando eu multipliquei isso por 120, passa a ser outro. Meu preço passa a ser muito mais. Quer dizer, o preço para um produto, para 1 milhão é uma coisa, para 120 milhões é outro. Então, eu entendo que essa figura do carona tem esse impeditivo lógico. Primeiro, esse é um impeditivo lógico. Não é lógico isso. Não, na minha cabeça não fecha a conta. É ilógico. Agora, o problema maior é jurídico. Não está na lei isso. A lei de licitações, que é a Lei 8666, no seu artigo 15, estabeleceu que, preferencialmente, a administração pública deve comprar por meio do sistema de registro de preço. Colocou lá que o sistema de registro de preço deve ser precedido de ampla pesquisa de mercado. Colocou que o registro de preço deve ter validade de até 12 meses. Só isso. E colocou que cada ente federado regulamente o seu decreto, regulamente a sua ata de registro de preço. Agora, o decreto, ao instituir a figura do carona, nada mais fez que criar uma forma de dispensa de licitação sem valor, sem limite. Isso não está na lei. Isso não pode. Quero também falar do outro lado. A administração pública defende a figura do carona. Muitos órgãos, né, defendem a figura do carona, dizendo que ela evita que um órgão faça uma licitação, isso torna mais célere a contratação. Não tem a menor dúvida disso. De fato. Ele torna muito mais célere a contratação, porque eu não preciso fazer uma licitação, eu só vou aderir a uma ata. Não preciso fazer uma licitação. Isso é óbvio. Agora, quer dizer, essa vantajosidade, essa celeridade, na minha opinião, não pode passar sobre o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, o princípio da isonomia, eu estaria beneficiando um em detrimento do resto do mercado. Então, eu entendo que essa figura do carona não tem previsão legal. E nenhum decreto do nosso país pode instituir qualquer forma de contratação não prevista na lei. Decreto não altera a lei, ou não cria formas de contratação nova que não foram instituídas pela lei.
Essa sim criou normas gerais de licitação, a lei federal, não o decreto. O decreto regulamenta aquilo que está na lei, mas não a ponto de criar novas formas de contratação. O Estado de São Paulo fez publicou um decreto, se eu não me engano foi na gestão José Serra, que era o seguinte: ele instituiu que a soma de todos os caronas não pode superar 100% da ata. Então, voltando àquele exemplo de 1 milhão de comprimidos, a soma de todos os caronas dessa ata não pode superar mais de 1 milhão. Que parece ser um pouco mais lógico, né? Eu permito adesão apenas, ou uma adesão do total, ou 2 adesões de 50% cada uma, ou 5 adesões de 25%, mas nunca adesões ilimitadas, né? Acho interessante. Se eu não me engano, o Mato Grosso estabeleceu que a ata pode ser aderida no máximo em 25% do volume dela, né? Se eu não me engano, foi isso. O último estudo que eu fiz, eu vi uma jurisprudência, me levou a essa interpretação. Depois eu até preciso confirmar. Mas o fato é que a Administração Pública Federal vem usando a figura do carona de forma ilimitada. Muito embora o Tribunal de Contas já tenha feito um questionamento bastante contundente, mas não criticou, mas não determinou nada. Não tomou nenhuma decisão mais dura e incisiva. Só disse que a figura do carona é questionável, isso pode criar figura de contratação direta, perda da administração, perda de competitividade, mas não determinou, faça ou não faça. Criticou só, mas não tomou nenhuma decisão. Pediu que o Ministério do Planejamento revisse o caso, e o Ministério do Planejamento reviu o caso e manteve da mesma forma. A abrangência do registro de preço para outras esferas da administração, o que eu quero dizer aqui é que um órgão do Estado pode aderir a órgãos de outros Estados, municípios, vice-versa, municípios entre municípios, municípios e Estados, Estados e municípios, Estado e federação, mas nunca federação vai aderir a Estado e município. Então, uma orientação, se você notar, a orientação normativa da AGU, novamente a AGU se manifestou, a orientação normativa número 21 de 2009. Por que isso? Porque quero crer porque que a AGU limitou que os órgãos federais não poderão aderir a atas estaduais ou municipais. Vem acontecendo algumas coisas que são inexplicáveis. Talvez a paranormalidade nos explique isso. Mas tem município que não tem nem lago, não tem rio e não é litorâneo, comprando barco. Né? Tem municípios pequenos, com 400 funcionários, comprando 4.000 mesas. Então, a única interpretação que eu posso fazer disso é que o município faz uma ata de um volume muito maior, ou de produtos que ele sequer vai necessitar, só para que essa ata seja aderida para outros estados ou para outros municípios. E aí a conclusão é óbvia, prefiro nem falar, acho que vocês tirem suas próprias conclusões. Né? Um órgão que contrata aquilo que ele nunca vai precisar, e sendo que essa ata poderá ser aderida por outros estados ou municípios, e terá como beneficiário único quem ganhou essa licitação. Óbvio. Tirem suas próprias conclusões. Modificação do objeto originalmente estabelecido na ata. A questão do uniforme, imaginemos que eu tenho um uniforme de uma prefeitura, tem uma ata e outra prefeitura que aderir àquele uniforme. É lógico que não vai usar a mesma cor, não vai usar o mesmo brasão, não vai usar talvez a mesma costura, mas que é uniforme. O fato de modificar o objeto da ata é irregular, na minha concepção é irregular. Eu só vou aderir àquela ata se o objeto é absolutamente idêntico daquele que eu preciso. Do contrário, não. E passamos agora ao efeito e abrangência das sanções. O que eu quero dizer aqui? A administração está há um recrudescimento da administração pública. A administração está ficando mais dura, ela está ficando mais severa na análise de seus contratos. E o que ocorre com isso? Há uma maior aplicação de penalidade. E olha, isso, de uma certa forma, auxilia muito os advogados. Não tem a menor dúvida. Isso aumenta o trabalho dos advogados. Então,
Se, por um lado, esse processo inquisitório da administração é ruim para os contratados, para as empresas que contratam o governo, para os advogados, de uma certa forma, é bom, porque vão ter que defender as empresas. E por que vão ter que defender? Porque há uns 2, 3 anos atrás, uma empresa era punida e havia um entendimento, que, para falar a verdade, é o meu entendimento, até hoje eu não mudei meu entendimento, que uma vez a empresa punida num órgão da administração pública, ela está impedida de participar, ela está suspensa de estar naquele órgão público. Não em todo o Estado, quer dizer, não em todo o Estado, em todos os municípios, em toda a União, em todos os órgãos da União. Não, ela estaria punida somente naquele município. Ou, se punida no Estado, ela estaria punida pelo Poder Executivo daquele Estado. E há caso, Eli Lopes Meirelles, grande administrativista do nosso país, ele ainda falava mais. Se está punida numa secretaria do Estado, não está punida em outra secretaria. Que eu também vou esposar esse entendimento. Então, é uma punição estrita ao órgão que aplicou a penalidade, porque uma empresa pode não ter cumprido rigorosamente o contrato naquele órgão por circunstâncias locais. Vou mais longe, e aqui eu estou num ambiente que eu posso falar isso sem ser interpretado de forma errada. Eu posso ser punido, os elementos de punição, e eu vou falar isso porque teve um juiz, teve um desembargador em Santa Catarina que colocou isso numa concessão em agravo. Ele colocou que há interferências políticas em processo sancionatório. Então, o que me dá mais base para falar isso. Então, não são só ingredientes circunstanciais, locais, de execução, mas eu posso ter ingredientes políticos também envolvidos que fazem com que a empresa possa ser punida. E aí, nesse entendimento, há uns 2, 3 anos atrás, a empresa ficava restrita a participar daquele órgão e deixava aquele órgão de lado e participava o resto do país. De uns 2 ou 3 anos para cá, a administração vem tornando o processo mais severo. E é lógico que um processo também fomentado pelos concorrentes, pelas empresas concorrentes de empresas punidas, vem fomentando isso. De que uma empresa punida num órgão da administração pública, ela está punida em todo o Brasil. Há o entendimento de que se a empresa não serve, não se presta a executar bem um serviço num órgão, ela não pode prestar serviço em nenhum outro órgão, já que existe uma unanimidade, uma unicidade não unanimidade, uma unicidade entre os órgãos, já que a administração pública é una. Então, uma prefeitura não pode ser desvencilhada da União, quer dizer, todos fariam parte de um grande conceito de administração pública. Eu vejo isso de forma completamente diferente. Eu acho que cada administração é uma unidade administrativa autônoma, regulamenta inclusive seus procedimentos, toma decisões sobre seus procedimentos, define de forma bem diferente cada ato. Né? Então eu entendo até que essa defesa, essa tese, é muito propícia a quem quer defender. Isso é uma tese para defender aquela posição, mas não acho que é a tese mais justa. Bom, o fato é que as empresas punidas numa prefeitura, a partir do momento que elas não podem trabalhar em nenhum órgão da administração, elas vão ter que recorrer dessas decisões. E muitas vezes tem que ingressar com uma medida judicial. Então isso aumenta sensivelmente o volume de trabalho dos advogados. Né? No meu escritório, o que representava, talvez os contratos representassem 30% talvez uns 25%, 30% do volume do escritório, hoje representa 70% do volume do escritório. Aumentou demais. Porque as empresas, ao serem punidas, elas ficam praticamente impedidas de participar de licitações. Então, isso é um fato que traz bastante trabalho, inegável, inevitável. Temos aqui só a diferença entre suspensão temporária e declaração de idoneidade. A suspensão temporária é muito mais limitada a 2 anos, né? E é uma pena, deveria ser uma pena mais leve, enquanto a declaração de idoneidade é aquela pena de morte. Né? A administração pública pune a empresa por 5 anos, pune em todo o Brasil. A declaração de idoneidade teria uma amplitude muito grande, seria em todo o Brasil. A suspensão temporária seria apenas no órgão que aplicou a penalidade. Né? A questão da abrangência, quer dizer, a suspensão temporária só no órgão que aplicou a penalidade, a declaração de idoneidade em todo o Brasil, o que, lamentavelmente, está fazendo com que a administração junte as duas penalidades. Tanto a suspensão temporária quanto a declaração de idoneidade ficariam sob o mesmo guarda-chuva e impediriam a participação da licitação em todo o Brasil, a participação da empresa em todo o Brasil.
Aqui o efeito repressivo e a proporcionalidade, quer dizer, a administração pública deveria aplicar uma penalidade avaliando a infração contratual cometida em relação ao dano causado. Aí sim, aplicar uma penalidade proporcional. Agora, eu vejo vários, como eu falei para vocês, tem muitos casos que aparecem lá, e eu vejo às vezes aplicações desproporcionais de penalidade. Vejo casos que eu acredito que tenham interferências políticas, sim, porque punir agora, às vezes alguma empresa por que não causou nenhum dano à administração, por exemplo, a empresa que atrasou uma entrega de canetas para a administração pública. A administração comprou caneta, a empresa atrasou a entrega, mas o órgão tinha caneta em estoque, então ela não prejudicou o trabalho, apenas não entregou no prazo, mas a caneta tinha em estoque, então não houve um desabastecimento. E às vezes por um atraso, aplica-se uma suspensão às vezes de 2 anos. Quer dizer, houve uma inadimplência? Houve. É inegável que houve inadimplência. Tem que ser punido com multa? Eu acho que tem, porque a multa é questão objetiva, atrasou 1 dia, 2 dias, tem que aplicar multa, a não ser que haja também uma justificativa e aceita para a administração, também não se aplica nada. Mas se não houver uma justificativa, aplica-se a multa. Mas uma suspensão por 2 anos, uma empresa que atrasou 1 dia, 2 dias e não causou dano à administração, aí é desproporcional. Completamente desproporcional. Ainda mais hoje uma suspensão que tem uma amplitude muito maior do que deveria ter. Autoridade competente para aplicar a penalidade, né? Só para a gente ver que existe uma divisão muito clara entre suspensão temporária perante aquele órgão que aplicou a penalidade e a declaração de idoneidade para todo o Brasil é pela autoridade que aplica a penalidade. A suspensão temporária é aplicada pelo ordenador da despesa, pela autoridade do órgão. Uma declaração de idoneidade só pode ser aplicada por secretário de Estado ou de município ou ministro. Está muito claro que a declaração de idoneidade é uma pena muito mais grave para casos especiais e a suspensão temporária não. E o aspecto penal, lembrando que toda a sanção, tudo que é relativo à sanção, ela tem um aspecto penal. Apesar de ser sanção administrativa, ela respeita o aspecto penal. Então, toda análise que eu faço sobre uma caracterização de um fato, de uma infração, ela tem que ser interpretada sob a luz do direito penal, ou seja, muito mais restritivo do que ampliativo. Então, é aquele caso, se a suspensão temporária, a lei determinou que fosse apenas um órgão da administração, para que eu vou ampliar os seus efeitos? Então, toda e qualquer interpretação sobre sanção administrativa, ela tem aspecto penal. Ela tem que ser interpretada sob a luz do direito penal. E, para terminar, as minhas projeções aqui sobre as licitações futuras, né? Eu entendo que as licitações respeitarão muito mais o aspecto da sustentabilidade. Hoje, além de moda, é inevitável, né? Outro dia eu fui ao supermercado, inclusive, acho que tem algumas pessoas que vão assistir, em Indaiatuba. Em Indaiatuba tem um supermercado que é o Pão de Açúcar, não há mais sacolinha. Não há mais sacola plástica. E o interessante é que eu cheguei lá e eu não sabia disso, e quando eu fui passar, não há sacolinha. Falei, então tá bom. Então o que eu faço? Eu ponho no carrinho, levo o carrinho até meu carro e ponho no porta-mala e levo embora. Agora, na próxima vez eu já vou levar uma caixa, ou de papelão, aquela grade de plástico, vou levar. Eu acho que é uma questão de adaptação. No Canadá, por exemplo, ninguém usa sacola plástica há muitos anos. Todo mundo leva a sua sacola, a sua mochila, o seu carrinho, e todo mundo aceita isso. Eu acho que a questão da sustentabilidade é inevitável, e nós vamos nos acostumar com isso. É questão de costume, adaptação. Eu, por exemplo, nesse caso, na segunda, terceira vez que eu for nesse supermercado, certamente já estaria adaptado. E não vou reclamar, estou feliz da vida, acho que está certo isso. É uma medida correta. Se eu não me engano, em Minas Gerais também já não pode mais usar sacolinha plástica. Né? E aqui em São Paulo também nós estamos próximos já. Né? Ou se usar a sacolinha, vai ter que pagar a sacolinha, a biodegradável. Em licitações, onde impacta isso? Impacta muito, porque soluções inovadoras, pesquisas, envolvem custo maior de desenvolvimento. Então é inevitável que a administração pague um pouco mais caro neste primeiro momento de adaptação a essas características sustentáveis. Então, aquele ar-condicionado, por exemplo, que não tem manutenção, o ar-condicionado, o aparelho de ar-condicionado que não tem insumos poluentes, é um ar-condicionado mais caro.
mas ele é sustentável. Então talvez pague-se mais caro. E outro dia eu vi um projeto de um arquiteto, achei fantástico, e hoje não se fala mais em ar-condicionado, fala-se em climatização. Então em ambientes que são ambientes abertos, não uma sala como essa que é fechada, talvez essa sala seja inevitável um ar-condicionado também sustentável. Mas há processo de climatização em que o ar que entra no local, e eles fazem a projeção do sol, onde vai bater o sol em tantas épocas do ano, eles sabem direitinho a projeção do sol, onde bate, e aí eles diminuem a entrada de sol no calor, aumentam a entrada de sol no frio, é todo um projeto bonito, e o ar que entra, ele passa por um resfriador, é uma água, ele passa por um resfriador que faz com que esse ar que entre, ele vá com partículas microscópicas de água. E para que essas partículas do ar se evaporem, ele consome o calor do ambiente e fica frio naturalmente. É um processo natural de climatização. E eu achei fantástico isso. São projetos sustentáveis para as licitações. Então, em ambientes que eu tenho janela para a rua, órgãos que eu tenho janela para a rua, eu não vou precisar comprar o ar-condicionado, que é prejudicial à saúde, que também não é sustentável. Eu vou fazer projetos como esse. Então, esses projetos talvez custem um pouco mais caro no início, talvez, mas é inevitável, né? Então, trocar o copo descartável por copo de vidro, fazer a verificação de todo o gasto de água. A administração pública gasta muita água. Por quê? Problema de válvula, de descarga, problema de torneira, que é demorado para fazer a manutenção, aquilo consome muito. Energia elétrica consome-se demais. Então, fazer o uso racional da energia elétrica. Então, isso tudo vai aparecendo, eu acho que tudo está presente nas licitações, né? As licitações eletrônicas como regra. O governo federal hoje, dos 100% de pregões que o governo federal hoje faz, ele já está próximo de 90% de licitações eletrônicas. Então, 90% dos pregões hoje, feitos pela administração federal, já são eletrônicos. Eu acho que é uma regra, é inevitável, a administração pública fará pregões eletrônicos, e não só pregões eletrônicos. Com o projeto que eu falei para vocês, o PL 7709, ele transforma concorrências e tomadas de preço também em eletrônicas. Então vai para a internet tudo. Aí tem toda uma polêmica, talvez nós falemos amanhã sobre licitações eletrônicas, sobre tudo que acontece, né? Sobre aventureiros que participam de licitações, sobre empresas sérias que participam do pregão eletrônico. A gente vai falar um pouquinho sobre isso amanhã. Fase saneadora efetiva. Hoje nós temos uma fase saneadora muito muito superficial. São fases saneadoras que permitem que muitas vezes o licitante troque documentos na sessão pública só. Ou na maioria delas não se troca nada. Apresentou a documentação, se estiver errado, está fora da licitação. Eu acho que nós vamos partir para um conceito diferente. Não agora. Eu acho que nós vamos mais para frente, talvez daqui uns 4, 5 anos, de fazer uma fase saneadora muito mais efetiva, a ponto de permitir que o licitante que deu o menor preço, se tiver documento errado, tenha um prazo maior para corrigir essa documentação. A Bahia já faz isso. A lei estadual da Bahia já estabelece 3 dias úteis para regularização dos documentos. Só que eu acho que essa lei estadual da Bahia, ela conflita com a lei federal não permite isso, e a lei estadual estaria conflitando com a lei federal, mas é uma questão de competência legislativa, não quero entrar nessa polêmica, mas o fato é que se a lei federal estabelecer essa fase sanadora efetiva, eu acho que aí pode ser feita e a condução dos negócios será feita dessa forma. Eu acho que nós vamos se aproximar muito da administração privada. A administração privada faz isso, faz o pregão e se tiver documento errado, corrige o documento. Lembrando, a administração privada está fazendo muito pregão. É um exemplo criado na administração pública que a administração privada abraçou. Hoje, você vê esses sites de compras eletrônicas do Banco do Brasil serem utilizados por empresas privadas. Adoraram o pregão. E o endurecimento das regras para os licitantes. Voltando a esse PL 7709, esse projeto prevê um endurecimento, ou seja, haverá desconsideração da personalidade jurídica. Apesar de já ter sido prevista no Código Civil, no Código do Consumidor e na Lei Antitrust, essa desconsideração da personalidade jurídica vai para a Lei de Licitações, ou seja, uma sanção aplicada a uma empresa, aplicada ao CNPJ da empresa, não atingirá só o CNPJ, vai atingir o CPF dos sócios também. E vai atingir até o administrador da sociedade. Então, muitas vezes, empresas laranjas que têm sócios que não participam, mas tem aquele procurador administrador, pegará inclusive o CPF desse administrador. Né?
Então, esse é um endurecimento. Outro endurecimento que eu acho já que está nesse projeto de lei, que acredito seja um absurdo, que é nas concorrências de tomada de preço. O prazo, que é de 5 dias úteis para recorrer, passará a ser 2 dias úteis para apresentar recurso. Quer dizer, 2 dias úteis é um prazo muito curto. Quer dizer, eu entendo que isso não é um cerceamento. Eu entendo. Não é um cerceamento do direito de defesa. É uma extinção do direito de defesa. Isso é um absurdo. Né? Inclusive, propor à OAB que, se isso acontecesse, essa lei for aprovada com esse texto mesmo, que a OAB entre com uma ação direta de inconstitucionalidade. Porque isso é uma extinção do direito de defesa do licitante. Uma vez eu perguntei para o governo federal, num congresso que tivemos, qual era o motivo de você limitar os 5 dias úteis, né, diminuir de 5 dias úteis para 2 dias úteis. A resposta foi para dar celeridade ao processo licitatório. Aí eu fiquei imaginando, bom, então, então vamos adotar esse conceito de celeridade do processo licitatório. Então, acredito eu que se vocês vão limitar o prazo de 5 dias úteis para 2 dias úteis do licitante recorrer, é porque vocês vão controlar o processo na administração pública. E ninguém vai poder ficar com o processo mais de 2, 3 dias. Não é isso? Não existe regra nesse sentido. A regra é só para o licitante. Então, se um órgão demorar 9 meses para lançar uma licitação, é um processo gestacional, né? Se demorar 9 meses para lançar uma licitação, quer dizer que depois que demorou, que ficou, que eu já vi, eu fui da administração pública, ficar às vezes 30 dias num departamento, ficar 15 dias em outro. Agora, se vocês querem economizar os 3 dias do pobre e do licitante. Não, mas é porque todo recurso tem finalidade procrastinatória. Eu achei ótima essa. Todo recurso tem finalidade procrastinatória. Poxa, então, quer dizer, vamos extinguir mesmo o recurso. Para que tem recurso? Né? Aliás, quando eu fui advogar em Moçambique, que eu fui fazer um trabalho em Moçambique, Moçambique tem uma característica muito interessante, porque até 2004, se eu não me engano, as licitações eram comandadas pela lei de Portugal, de 1900. Olha que interessante, uma lei antiga. E eles falavam do reequilíbrio econômico e financeiro das cargas que pereciam nos navios que vinham de Portugal. Então, uma lei muito interessante. Mas mudaram a lei em 2004 e alteraram para fazer licitação, né? Alteraram a lei de licitações em Moçambique. E lá tem uma regra muito interessante, que nós deveríamos copiar. Lá, se o contratado, se a administração pública atrasa 60 dias do pagamento do contratado, o contratado pega as coisas e vai embora. O contratado pode dar por encerrado o contrato. Aqui na administração pública, não. Aqui tem que dar 90 dias e, mesmo assim, o contratado tem que pedir para a administração para suspender a obra. E se a administração não permitir a suspensão, ele não pode parar, não. Tem que ir à justiça pedir uma autorização judicial para parar de executar o contrato ou de fornecer o produto. Mas lá tinha uma coisa interessante, que é o que eu queria elucidar esse tema aqui do endurecimento das regras, é que lá não tem a figura da impugnação ao edital. Aí eu falei, bom, mas por que vocês não colocaram a regra da impugnação ao edital? Aí todos me olharam com uma cara estranha, mas impugnar o edital? Por que impugnar o edital? Não, porque se vocês não concordarem com o edital, se o licitante não concordar com o edital, ele pode impugnar. Não, mas é ato do governo, não tem que questionar ato do governo. Então chegamos a isso. Para que questionar ato do governo? Vamos extinguir o recurso, gente. Acaba com o recurso de uma vez. Para quê? Né? Se todo recurso na visão do governo tem fins procrastinatórios, vamos acabar com isso tudo. Né? É terrível, é teratológico escutar isso, mas a gente escuta, né? Melhor do que ser surdo. E, bom, não passei o slide de novo, peço desculpa. E aqui obrigado por hoje, né? Por hoje, obrigado, mas amanhã estaremos novamente. É só colocar aqui o meu site, ampadvogados.com.br, meu e-mail, e eu tenho um portal de licitação, e esse portal ele está sendo inaugurado, foi inaugurado no comecinho desse ano, mas ele vem sofrendo modificações, mas agora que ele tá mais maduro. E que esse portal de licitação se propõe? Ele se propõe a discutir temas. Então, se vocês quiserem escrever matérias, quiserem escrever alguma pergunta, ou responder perguntas, ou mesmo falar sobre temas, e quiserem veicular sua matéria no portal, por favor, mande para lá, entre em contato, fala, eu quero publicar uma matéria, quero colocar meu entendimento sobre isso, manda para lá.